Quantos têm a Bíblia Santa nesta manhã? A Bíblia é o único livro que Deus escreveu, a Bíblia Sagrada. Não é o Alcorão, não é o Vedas, é a Bíblia. É o único livro que Deus como bússola para todos os seres humanos. Nós vamos abrir nesta manhã, vamos tomar onde paramos domingo passado, vamos ler 3 versículos. Marcos, Evangelho de acordo com Marcos, capítulo 8, versículos 35 a 37. Eu leio a partir da Ara, você acompanha na sua tradução, acompanha comigo. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Pai, fala conosco, que eu desapareça, Pai, e Tu apareças no nosso meio, falando aos nossos corações, abrindo, entendendo a Tua palavra e aquilo que Tu queres para nós, Pai. Que os nossos corações estejam ávidos para receber a Tua palavra, que ela encontre guarida no mais profundo do nosso ser e transforme as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Uma das regras de hermenêutica homilética é que os títulos das pregações devem ser o mais curto possível. E eu tenho hoje, depois de muitos anos pregando o Evangelho, o título mais longo da minha vida. Eu nunca intitulei um sermão com tantas palavras antes. Vocês que me acompanham aqui e aqueles que me acompanhavam antes, olha que título enorme. Alguém sabe, por acaso, quem é o autor dessas palavras? Alguém sabe quem é? Isso é muito famoso. Essas palavras são muito famosas, e o autor também é razoavelmente famoso. Alguém sabe? Eu não vou pedir para você dizer, mas se você já ouviu essas palavras, não, vamos dizer juntos esse título. Esse título, de alguma maneira, resume tudo o que eu vou dizer nesta manhã. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Jim Elliot foi o autor famosíssimo missionário que compôs essas palavras, que estão escritas em várias escolas teológicas, principalmente em institutos que ensinam missiologia. Os versículos que nós lemos, os versículos 35 a 37, são prefaciados pelo versículo 34, obviamente que nós examinamos domingo passado, examinamos exaustivamente. Tu podes acompanhar comigo o versículo imediatamente acima. Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós vimos, a título de recapitulação, que este convite inclui tanto a multidão como os discípulos de Jesus, tanto você quanto eu. Todos os crentes estão incluídos neste convite, todos os ímpios estão incluídos neste convite, não há exceção. Todos são convidados a serem discípulos de Cristo. Porém, note que o convite é totalmente condicional. Se você quiser, ninguém é obrigado. Se eu quiser, se alguém quer ser meu discípulo, fica nas mãos do convidado aceitar ou recusar o convite. Note bem, preste bem atenção, que este convite não é algo pontual, não é algo, aceitar esse convite não é levantar a mão aceitando Jesus para ser o Salvador, não. Nós vimos domingo passado a passagem paralela em Lucas 9:23. Se você não estava aqui e você quer olhar a passagem paralela, Lucas 9:23 deixa bem claro que esse convite é algo que acontece diariamente. Se alguém
quer ser meu seguidor, eu estou lendo agora Lucas 9:23, negue a si mesmo, tome dia após dia a sua cruz e siga-me. Então está aí o convite. O conteúdo do convite é negação de si e abraço da cruz, é dizer não para tudo que é contrário à vontade de Deus na minha vida, e dizer sim para tudo que eu entender que seja a vontade do Senhor para mim. Em outras palavras, se eu quiser ser um discípulo de Cristo, eu preciso renunciar meus planos, minha vontade, minhas preferências, meus gostos, minhas expectativas, meus sonhos, etc. E eu preciso abraçar os planos, vontade, preferências, gostos e expectativas de Deus para mim. Basicamente é isso aí. Jesus viveu exatamente esse estilo de vida. Jesus viveu totalmente voltado para o Pai e não para si mesmo. E Jesus nos convida a ter a mesma vida que ele teve. Na mais curta autobiografia do Senhor Jesus, e vocês já me ouviram dizer isso muitas vezes, Jesus resume 33 anos de vida em uma linha. João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Autobiografia, toda a vida de Jesus, 33 anos e meio numa sentença. Esse é o estilo de vida que o Senhor quer para nós, para mim e para você. Todo cristão é chamado a fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E o convite, do versículo 34, é seguido pelas palavras que nós lemos nesta manhã. Eu leio outra vez na NVB. Alguém tem a NVB? Muito boa, quero recomendar. Se você não conhece a Nova Bíblia Viva, excelente paráfrase para elucidar o sentido do texto. Se você insistir, diz a Nova Bíblia Viva, se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem tudo de lado, por minha causa e por causa da boa nova, é que saberão realmente o que significa viver. E afinal, qual é o proveito que um homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há alguma coisa que valha mais do que a alma dele? Uma coisa curiosa, pesquisando esse texto, que a palavra traduzida por alma e vida é a mesma, psuque. Essa, no versículo 35, está como vida, né? Perder a sua vida. E no 36 e 37, perder a sua alma. Essa palavra alma, psuque, que é a base da palavra psicologia, ela pode ser traduzida de diversas maneiras: fôlego, existência, ego, vida, alma e etc. A melhor maneira de entender de fato o que Jesus tem em mente é contrastar esse texto com Mateus 10, 28. Se você quiser ter um contraste que deixa bem claro o que Jesus tem em mente, Mateus 10, 28. Ele contrasta e soma com psique, corpo com alma. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, os perseguidores, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele Deus que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Veja bem, então, no nosso texto, Mateus 8, 35 e 37, que estamos examinando nessa manhã, alma e vida representam quem de fato você é o homem interior. A vida aqui, a alma, é o homem interior. O homem interior é aquilo em nós que não pode morrer, é a nossa identidade eterna, a nossa alma, aquilo que nunca perece. Vemos aqui que o ser humano é eterno, já que após a morte física, segue-se o julgamento, como nós lemos em Hebreus 9, 27, o homem está destinado a morrer uma vez, e depois disso enfrentar o juízo, Hebreus 9, 27, de fato,
a eternidade foi implantada nos nossos corações, como Salomão nos ensina, Eclesiastes 3:11, Deus, colocou no coração do homem a eternidade, sendo a alma aquilo em nós que dura para sempre, seja no céu ou no inferno. Jesus pergunta retoricamente no versículo 37, o que o indivíduo poderia dar em troca da sua alma? É uma pergunta retórica, a resposta óbvia é nada. Não há nada mais importante na existência humana do que o homem interior. A paráfrase, o livro, uma outra paráfrase bem interessante, coloca assim: haverá alguma coisa que valha mais do que ele próprio? À luz da suprema importância da alma, Jesus nos pergunta: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? 36. Do que adianta, em outras palavras, eu ter tudo o que eu desejo neste mundo, mas perecer no inferno ao deixar a existência? De que vale eu ter uma vida longa e saudável? De que vale eu ganhar muito dinheiro? De que vale eu me tornar famoso? De que vale eu usufruir de passeios e confortos? De que vale desfrutar de luxos e prazeres de toda sorte? De que vale conquistar títulos, bacharelado, mestrado e doutorado? De que vale eu me casar com a Miss Universo? De que vale eu ter muitos filhos e netos? De que vale eu ser respeitadíssimo como uma autoridade dentro da minha área de atuação? Do que vale eu ser tido como o maior profissional de uma determinada área? De que vale eu angariar um vasto patrimônio? De que vale eu ser honrado e amado por todos, mas afinal perecer, ser lançado no lago de fogo? Não foi exatamente isso que aconteceu com o bilionário de Lucas 16, 19 em diante? O homem que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias, ao morrer foi para o Hades, onde estava sendo atormentado. Olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Toda pompa, toda riqueza na terra não valeram nada para ele na eternidade. Ao contrário, ele viveu fazendo a sua própria vontade e agora ele está colhendo o que ele plantou. Queridos, por que razão nada neste mundo de fato nos satisfaz? C.S. Lewis responde isso de uma maneira tremenda, não está escrito aqui. Por que razão nada neste mundo nos satisfaz? Ele diz: porque nós não fomos criados para este mundo, nós não fomos criados para achar satisfação em nós mesmos. Veja, a principal marca da natureza adâmica que herdamos é viver para os nossos próprios interesses. Todos nós nascemos olhando para nós mesmos, todos nós indistintamente nascemos olhando para baixo, olhando para o umbigo. Martinho Lutero chamou disso como incurvatus em se, olhando para si mesmo. E nós deveríamos nascer olhando para o Senhor que nos criou. Deveríamos estar olhando para cima. Nascemos centrados em nós e não centrados em Deus. O nosso Criador nos fez para a sua glória, mas nós buscamos a nossa própria glória naturalmente. Consequentemente, o nosso objetivo natural é buscar os nossos interesses, ao invés dos interesses de Deus. Nós observamos essa postura, por exemplo, na boa intenção do apóstolo Pedro, no contexto imediatamente antes do texto que nós lemos, em Marcos 8, 31. Bate os olhos um pouquinho em cima, tu estás com Marcos 8 aberto, nós lemos o 35 em diante, olha para cima, olha para o 31. Então ele, Jesus, começou a ensinar-lhes
que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, que fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, eu incluo bem intencionado, claro, chamou à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou, olhou para seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, você não pensa nas coisas de Deus, você não tem em mente os interesses de Deus, mas os interesses do homem. Jesus nos chama para viver da mesma maneira como ele viveu. Talvez você esteja se perguntando: sim, pastor Heinck, mas o que é que eu vou ganhar se eu viver da maneira como Jesus viveu? Haveria algum tipo de recompensa se eu viver da forma como Jesus viveu? Eu respondo: de cara, tu terás a vida eterna, que nada mais é do que a vida de Deus. Há uma grande confusão aqui. Vida eterna não é simplesmente vida sem fim, pois todos vivem sem fim, todos existem sem fim, seja no céu ou no inferno. Biblicamente, vida eterna é um processo de se tornar como Deus, é se tornar íntimo do Senhor. A definição de vida eterna na Bíblia, por exemplo, em João 17:3, a definição do que é vida eterna na Bíblia, João 17:23, vida eterna é isso, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, vida eterna não é simplesmente vida que não tem fim. Vida eterna na Bíblia é a vida de Deus, é um pedaço de Deus que é colocado em você e que vai crescer dentro de você. Isso é vida eterna. A única forma de ter vida eterna, de conhecendo a Deus, é fazendo a sua vontade. Não há atalhos. Todas as vezes que eu faço a vontade de Deus, que pode ser igual à minha ou não, eu passo a conhecê-lo mais. Isso aqui é muito precioso, importante que você entenda isso aqui. Por outro lado, todas as vezes que eu entendo o que Deus quer e eu não faço a vontade dele, eu me distancio dele. Assim, descobrimos que a vida que Deus quer nos dar não é um mero evento de aceitar Jesus. Isso aqui para corrigir isso aqui, depois de 200 anos de evangeliquei, só mandando levantar a mão, vai ser uma obra milagrosa no coração de vocês. Vida eterna que está proposto, Jesus não tem em mente nesse texto aceitar Jesus, vir à frente. Não é isso que está em jogo aqui. Não está em jogo ser batizado, vir para a igreja, nada. Isso não está em pauta nesse texto. Vida eterna aqui é conhecer a Deus, que te conheçam a ti. Esse processo de conhecer a Deus acontece quando eu me rendo mais e mais à sua vontade. Quanto mais eu me rendo à vontade de Deus, mais eu tenho vida eterna, mais eu me aproximo do Pai. Descobrimos que a vida que Deus quer nos dar não é um evento, não é um ponto de conversão. A vida eterna envolve uma transformação diária, de crescimento em pelo menos 3 atos: justiça, ou beleza, paz, serenidade e alegria, ou gozo interior. Isso é equivalente ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é coisa física, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando você vai se rendendo à vontade de Deus dia a dia, você vai tomando posse dessa vida eterna. Voltando à pergunta que você fez hipoteticamente: mas o que eu ganho se eu viver como Jesus? Haveria algum tipo de recompensa se eu viver da forma como Jesus viveu? Além de você conhecer a Deus, ter vida eterna crescentemente, você se tornará, em primeiro lugar, cada vez mais santo, mais justo, mais belo. Você vai se tornar cada vez mais parecido com Deus.
Você vai crescer em pureza, só os puros veem a Deus. Você vai crescer em sabedoria, pois dos teus lábios vão emanar sábios conselhos. Você vai crescer em amor, pois Deus é amor. A tua capacidade de amar a tua esposa, de amar os teus filhos e até amar os teus inimigos, vai avançar tremendamente. Isso aqui é divino. Ninguém ama inimigo, isso é uma coisa de Deus. Esse amor desembocará inevitavelmente em perdão a todos, assim como Deus perdoa. Não vai haver rancor no teu coração. Só esse segundo ganho, porque o primeiro é conhecer a Deus, é ter vida eterna, mas esse segundo ganho, crescimento em justiça, já vale bilhões. Em segundo lugar, a vida eterna, o conhecimento de Deus, vai produzir crescente paz no teu coração. Justiça, paz e alegria. Paz em segundo lugar. Quanto mais você avança em fazer a vontade de Deus, maior será a paz no teu coração. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz dos teus filhos. Eu tenho marcado isso lá na minha Bíblia. Eu sempre digo: Senhor, nunca me deixa perder essa paz. A paz do Senhor, a serenidade do Senhor. Pelo fato de Jesus ter vivido exclusivamente para fazer a vontade do Pai, ele gozou dessa paz indizível, e ele prometeu que nós teremos a mesma paz que ele tinha. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não se perturbem em vossos corações. Jesus podia enfrentar as piores situações imagináveis e permanecer em paz. É a paz interior que ele quer te dar. Essa profunda paz nos traz segurança da nossa salvação. Se você está ansioso, sabendo que se é ou não é salvo, você não está gozando dessa paz. Essa paz nos livra do medo. Essa paz nos livra de toda ansiedade, nos dando equilíbrio em meio às tribulações. Veja, vivemos em um mundo inseguro, em meio a guerras, em meio a mudanças sociais e culturais. Os cristãos verdadeiros serão duramente perseguidos, e portanto nós precisamos da paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardando as nossas mentes e corações. Em terceiro lugar, a vida eterna, o conhecimento de Deus, produzirá crescente alegria no teu interior. É uma grande mentira de Satanás o conceito de que Deus não quer que sejamos felizes ou alegres. É uma grande mentira. É uma grande mentira. Jesus foi o homem mais feliz e mais alegre que pisou neste mundo. Você sabia disso? Se você sabia, você pode provar isso. Não porque ele era Deus, não. Jesus foi o homem mais feliz que já pisou no globo terrestre, porque tu amastes a justiça, a santidade, e odiastes o pecado. Por causa disso, não porque tu era Deus, mas porque tu odiastes o pecado e amastes a santidade, Deus te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que qualquer outro homem. Nenhum homem foi tão feliz como Jesus, porque ele queria fazer a vontade do Pai a cada momento. E é essa alegria que é prometida. Você tem vivido essa alegria? Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Deus quer que você seja alegre, feliz, não exteriormente, mas no coração. Aos 5 anos de idade, me ocorreu o seguinte pensamento. Eu tive um incidente na minha vida. Nós morávamos na Santa Lúcia, antes da minha mãe se mudar para Viseu, como juíza. E eu não sei como cargas d'água, me veio à mente, já que criança não pensa nessas coisas, mas eu tive o seguinte pensamento: eu só tenho uma vida para viver, preciso vivê-la intensamente.
Do meio para o fim da minha adolescência, aí, que em 16 anos, quando nós viemos morar em Belém, de Capanema, com a minha irmã, então, esse pensamento começou a ganhar forças em meu psique, e eu busquei prazeres e alegrias de todo tipo nos próximos anos. Depois de mais de uma década fazendo a minha vontade, eu descobri aos trancos e barrancos a futilidade da minha busca por satisfação e contentamento. Decidi em dezembro de 1990 que eu iria viver para fazer a vontade de Deus, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Um admirável mundo novo começou a se descortinar na minha vida daí em diante. Minha vida tomou um curso totalmente inesperado, negando diariamente a minha vontade, coisa que eu nunca havia feito antes. Eu vivia para mim mesmo, fazia o que eu entendia, fazia a minha própria vontade. Negando diariamente a minha vontade, quando ela colidia com a vontade de Deus, eu comecei a experimentar um crescimento em justiça, paz e muita alegria. Meu crescimento não tem sido uniforme, pois eu tenho tido altos e baixos. Ainda assim tem havido avanço na minha vida, avanço na derrota de pecados, crescimento em paz interior, e aonde eu tenho mais visto mudanças na minha caminhada é a alegria no coração. Às vezes eu tenho dito para minha esposa: Betina, o meu coração parece que vai explodir de alegria, sem nenhuma razão aparente, sem nenhum motivo que eu possa detectar. Meu coração vai explodir de alegria, de gozo interior. É a alegria do Senhor, aleluia. É a alegria do Senhor, não é a alegria das situações, das circunstâncias, não. É a alegria do Espírito Santo. Qual tem sido o custo para mim? Qual tem sido a perda da vida por causa do Evangelho? 35. Além da crucificação diária que eu tento fazer, também tem havido momentos de longa ponderação para a crucificação. Eu queria compartilhar com a igreja 2 exemplos de crucificação que foram longamente meditados, considerados, e finalmente eu abri mão da minha vida. A primeira, carreira sonhada. Dois exemplos, rapidamente. Cada um desse aqui seria um sermão, mas eu vou me esforçar para ser o mais compacto possível. Carreira sonhada. A maioria dos homens sonha com uma determinada, e as mulheres também, sonham com uma determinada carreira. Eu vou ser um dentista, eu vou ser um médico, alguma carreira, uma coisa que você se propõe a fazer com a sua vida. Quando eu saí do Brasil para estudar lá nos Estados Unidos, eu descobri o mundo acadêmico que em larga medida era desconhecido para mim. Eu fiquei absolutamente fascinado com aquilo. Os meus olhos se abriram para um mundo maravilhoso. Eu me apaixonei pela escola de divindade onde eu estudei. A escola lá, uma escola maravilhosa, interconfessional. Nós tínhamos professores batistas, metodistas, anglicanos, presbíteros mais diversos, mas todos eles evangélicos. O ambiente eu achei fantástico e acabei me aproximando do reitor, por alguma razão que não sei bem definir. O reitor acabou gostando de mim. E aí nós fizemos amizade, viajamos juntos ao longo dos anos. Eu saí de lá desejoso de que um dia eu ia trabalhar naquela universidade. Esse era o meu plano. E quando eu fui fazer o segundo mestrado, era isso que estava no meu coração. As viagens continuaram, ele vinha para a Europa, a gente foi a Roma juntos, viajamos muito. Fomos para a Irlanda em outros momentos, continuamos nos encontrando. Ele gostou, eu dirigi o carro para ele, carregava as malas, ele é um senhor idoso, o nome dele é Timothy George. Fiz uma amizade muito grande depois que eu saí de Londres para fazer doutorado lá na Escócia. Ele me orientou, qual é o local que você deve ir,
Eu tinha um local em mente em Londres, ele me mandou para a Escócia. Os anos rolaram, mas o meu pensamento, o meu plano estava fixo. O que é que eu vou fazer da minha vida quando terminar os meus estudos? É isso, é o que eu vou fazer. Quando terminar tudo, volto ao Brasil, pego a Diene e a gente vem morar no Alabama, em Birmingham, para eu trabalhar nessa universidade. Em setembro de 2003, houve uma questão de saúde com meu pai e eu tive que vir urgentemente aqui no Brasil para passar uma semana. E quando eu cheguei em casa estava um caos geral. Meu pai estava desnorteado mentalmente, o tipo de Parkinson bastante diferente, porque atacou a mente, pelo menos na fase inicial. Depois isso aí foi desfeito. Mas enfim, diante daquele quadro todo, eu entendi no meu coração que o meu papel era voltar para o Brasil e tomar conta dos meus pais naquele momento. Eu entendi isso aí, isso ficou claro para mim. Eu voltei para a Escócia para continuar os meus estudos e eu tinha um convite para ser padrinho de casamento do filho desse reitor, Christian George. Fui aos Estados Unidos e eu recebi o convite da minha vida. Dr. Timothy George me chamou para um restaurante mexicano e me fez o convite que eu havia almejado, que eu havia planejado. Você está terminando os seus estudos, o que é que você vai fazer da sua vida? Eu disse, eu vou voltar para o Brasil e eu vou cuidar dos meus pais. Você tem emprego? Não. Qual é a perspectiva? Nenhuma. Por sinal, quando eu voltei, eu passei um ano aqui desempregado. Eu crucifiquei a minha carne no momento de decisão profunda. Se eu ia fazer os meus planos, se eu ia fazer o meu gosto, se eu ia fazer o que eu tinha planejado, e a oportunidade foi me dada de bandeja, eu não. Aquele que negar a sua vida, aquele que crucificar a sua vida, salva-la. Voltei para cá, e um dos grandes agora o outro ponto, abrir mão de casamento. Um outro ponto muito importante, na vida de muita gente, eu sei que isso até tem um peso maior do que a vida profissional. Abrir mão do casamento. Nunca na minha vida eu desejei tanto algo como eu desejava casar. Qualquer outro desejo, qualquer outro anseio, qualquer outra vontade era inferior a isso. Ter filhos, ter uma carreira, nada se compara com o desejo que eu tinha de me casar. E os anos rolaram e nada. Eu achava que, quando eu me converti, em 90, algum tempo depois, eu ia encontrar a pessoa e eu ia então casar. Entrou ano, sai ano, entrou década, passaram 2 décadas, 1/4 de século orando e pedindo a Deus que me desse uma esposa. Eu queria que Deus me desse uma esposa, Ele me desse, não eu. Eu queria que Deus me desse uma esposa, não eu escolher uma esposa. Não eu apontar porque eu gosto, porque é crente, essas coisas são todas boas, eu não sou contra elas. Porque é dedicado, não. Mas ver Deus, a mão de Deus claramente na minha vida, está aqui. Muito bem, rolaram os anos aí, e 26 anos depois, mais de 1/4, eu encontrei aquela pessoa que seria minha esposa. A coisa rolou muito boa, eu fiquei certo de que aquela pessoa era a companheira que Deus tinha preparado para mim, e não eu havia escolhido. Mas eu cometi um erro muito grave naqueles primeiros meses de encontro, é que eu pedi para o Senhor um sinal claro do céu, um sinal inequívoco, que me desse segurança de que aquela pessoa era a pessoa que Ele tinha separado para mim.
E aí coloquei uma data, Betina ficou sabendo, ela não sabia qual era o sinal, mas ela ficou sabendo que eu tinha colocado uma data condicional, 31 de julho de 2017. 31 de julho de 2017. Se o sinal não viesse até aquele momento, a gente desmancharia o casamento. E chegou 31 de julho de 2017. E naquela noite, a gente conversando, em meio às lágrimas, cortamos. Eu crucifiquei o meu desejo, a minha vontade. Eu quero falar para ti que está aqui me ouvindo. Se tu entenderes esse princípio, tu vais ganhar vida. É aqui que está a vida. A crucificação, ela pode ser uma coisa diária, pode ser, sim, muitas vezes, mas em vários momentos da vida, você tem pontos, você tem divisor de águas. Em vários momentos, você vai ter, Deus vai colocar diante de você, se você vai nessa direção ou naquela. São as grandes crucificações. E eu crucifiquei a minha vontade. Vamos romper. E 8 meses se passaram, não 8 dias, nem 8 semanas, 8 meses rompidos. Minha esposa, por sinal, começou a considerar uma outra pessoa lá onde ela estava. E ela estava certa de fazer isso. Estávamos rompidos. Mas aí, o Senhor, na sua bondade, tendo eu já crucificado, uma coisa importante que aconteceu também nessa negar a minha vontade, negar a minha vida, que diante do espelho onde eu morava, lá na lá na Estrela, não é esse o nome da rua, até mudou, Marise Barros. Eu tive um momento antes da gente retornar aí eu abri a minha mão diante do espelho. Senhor, se tu quiseres que eu morra solteiro, eis aqui o teu servo. Aleluia. Eis aqui o teu servo. Eu quero tão somente fazer a tua vontade. E o Senhor, na sua graça, é uma longa história, mas reverteu e me deu a minha esposa. A maior bênção terrena que eu recebi foi a minha esposa. Mas não antes de eu ter negado e crucificado a minha vontade. E essa é a palavra para o seu coração. O homem que escreveu o título dessa exposição nessa manhã, esse homem aqui, Jim Elliot, abriu mão de sua própria vida por causa do Evangelho. Elliot e mais alguns colegas missionários perderam a vida tentando estabelecer contato com os perigosos índios Aucas no Equador. Eles tinham conhecimento do enorme perigo que envolvia fazer contato com aquela tribo selvagem. E no registro de Jim, no diário dele, no dia 28 de outubro de 1949, Jim Elliot expressa a crença de que o trabalho dedicado a Jesus era mais importante do que a sua própria vida. Ele escreveu no diário: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Qual foi o resultado do martírio daqueles missionários? Várias esposas e filhos daqueles missionários assassinados regressaram, tentaram contato com os Aucas, e o Evangelho foi estabelecido naquela região do Equador. Entre os convertidos, entre os índios convertidos, alguns dos que atravessaram os jovens com as suas lanças, receberam um batismo daquelas missionárias. Elizabeth Elliot, que eu tive o privilégio de conhecer, esposa de Jim Elliot, escreveu 2 livros: Sombra do Todo-Poderoso, a vida e testemunho de Jim Elliot, e outro livro, Através do Portão do Esplendor, no qual ela descreve a vida e morte do seu marido. E outros frutos renderam depois disso. Em 1991, a escola cristã Jim Elliot foi criada em Denver, no Colorado. Em 97, o colégio cristão Jim Elliot foi fundado na Califórnia. Os resultados do martírio daqueles homens até hoje dão frutos. Se você insistir em salvar sua própria vida, você a perderá.
Somente aqueles que põem de lado sua vida por minha causa e pelo Evangelho é que saberão realmente o que significa viver. E afinal, qual é o proveito que um homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu te pergunto nesta manhã, o que a vida cristã tem te custado? Quais são os planos, sonhos que você estaria disposto a abrir mão por causa de Cristo? Você estaria disposto, por exemplo, a abrir mão de um casamento? Não é que Deus não quer que você case, não é isso. É a disposição do coração. Não é o que vai acontecer, é a disposição interior. Você estaria disposto a abrir mão de uma filha para o campo missionário, por exemplo? Você estaria disposto a abrir mão de uma carreira? Você estaria disposto a renunciar a um sonho, desde que essas coisas fossem contrárias à vontade de Deus? Se você não está disposto a abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, muito provavelmente você terminará perdendo a sua alma, como disse Jesus. Uma vida voltada para Deus, não perfeita, mas uma vida voltada para Deus, uma vida que busca, que tenta agradar a Deus, é a única vida que de fato vale a pena. Que Deus fale no teu coração, em nome de Jesus, amém.